Olá! No Foco Negócio de hoje, nós vamos falar sobre canais de vendas. Estou aqui com o Alexander Costa, profissional com experiência em empresas como Apple, Ambev, BR Foods. Tudo bom, Alexander? Tudo bem, Fabrício? Então, explica pra gente o que você define por canais de vendas. A minha definição por canais de vendas, Fabrício, tem a ver com todos os meios que a empresa utiliza para conduzir os seus produtos ou serviços até o seu shopper ou ao seu consumidor final. Perfeito. Então, por exemplo, se eu sou uma indústria de consumo, usando aí a sua experiência, um supermercado é um canal de venda. Perfeito. Aí, uma loja de conveniência é outro canal de venda. Exatamente. E como é que você monta uma... Então, para a gente, como é que vocês montam a empresa monta uma estratégia de canais de venda? Ela vai aliar o perfil do produto dela com o perfil do consumidor e achar canais que esses caras frequentem? Como é que é isso? Normalmente, primeiro ela tem que definir aonde ela quer chegar, né? Qual o objetivo e qual o público-alvo que ela quer alcançar. Perfeito. À medida que ela define qual o público-alvo, qual o objetivo que ela deseja alcançar, aí sim ela começa a determinar quais os canais de vendas que ela vai penetrar, que ela vai atuar. Quando é feito isso, aí ela sim define quais as estratégias, quais as ações para poder colocar o seu produto ou o seu serviço nesses canais específicos para que alcance o resultado esperado. Tá. Aí, por exemplo, muita gente pergunta, usando como exemplo aí a Natura, a Avon, que tem a moça que faz a experimentação do produto, está me fugindo o nome agora. Ele pode ser considerado um canal de venda? Perfeito, Fabrício. Excelente colocação a sua. Na realidade, essas pessoas, elas atuam basicamente num canal de vendas chamado canal de vendas direto. Esse canal de vendas direto, ele parte do pressuposto justamente para essa sinergia, essa facilidade e essa parte de experimentação do produto. Tá? Então, esse canal de venda direta, essa pessoa ela leva a marca, leva o produto até aquele consumidor final e trabalha efetivamente a experiência, essa parte sensorial do cliente, do consumidor, para que tenha realmente a melhor aceitação daquele produto ali. Perfeito, porque assim, é muito comum, eu já fui também Ambev como ele e outras empresas de consumo, é muito comum aquela história, a gente tem a venda sell-in, que é a venda para o ponto de venda, perfeito, e a venda sell-out, que é o ponto de venda para o consumidor final, né, usando na estrutura do modelo de todo o fluxograma de vendas. Mas, às vezes, quando a indústria ela vai fazer o sell-in, vender para o ponto de venda, é um funcionário da empresa. E, às vezes, quando vai fazer um sell-out, ou seja, o ponto de venda, uma farmácia, um supermercado, uma loja de conveniência, não é um funcionário da empresa e ele, às vezes, é multimarca. Ele tem muitas marcas para vender e ele também não tem o mesmo tipo de treinamento, experiência que a pessoa da empresa no sell-in tem. Como é que você faz para que isso aconteça de uma maneira mais estratégica e mais efetiva? Como é que estimula o cara que não é um funcionário da indústria para fazer o sell-out? Normalmente, antes até mesmo de estimular esse cara, né, esse funcionário a fazer esse sell-out, a gente precisa negociar com o ponto de venda uma estratégia de visibilidade da marca, onde a gente começa a trabalhar e a negociar em algumas situações o melhor espaço, o melhor espaço a poder expor esse meu produto, essa minha marca naquele ponto de venda. E automaticamente também a minha força de vendas precisa buscar esse relacionamento e capacitar esse funcionário, mesmo sabendo que ele trabalha com outras marcas também. Tá? Então, fazendo todo esse gancho onde eu coloco meu produto da melhor maneira exposto, com a força da marca, a força do produto, e eu auxiliando esse funcionário, capacitá-lo a vender o meu produto, trazer esse produto de uma maneira mais humanizada para o consumidor final, nós acreditamos que aí sim a gente consiga ter o melhor resultado. Então, o que você está dizendo é que quando a gente entra e muita gente imagina que seja assim, mas muitas pessoas são só consumidores de supermercado, às vezes pessoas de finanças, pessoas de logística e de outras áreas de TI, e que estão no mundo corporativo, mas não têm vivência, ou então, de repente, tem algum espectador que não é do mundo corporativo e tem esse interesse de assistir essa aula. Às vezes, esse bate-papo, às vezes a gente entra no ponto de venda e todo aquele processo de comunicação que tem é alguma marca que negocia para estimular o consumo. Ou seja, às vezes ela dá um desconto e consegue algum ponto de venda, e às vezes ela
paga para estar ali, é mais ou menos assim? Perfeito, Fabrício. Como exemplo prático disso que você acabou de falar, se nós formos, por exemplo, no supermercado e olharmos a parte lá dos iogurtes, a parte lácteo, você vai ver que normalmente a Pode falar. Pode falar. A Danone, ela coloca de maneira blocada. O que é maneira blocada? Ela agrupa os seus produtos para que chame mais a atenção daquele consumidor quando chega naquele momento ali. Então, essa atuação que eles fazem, mediante, ele coloca os seus produtos todos de maneira agrupada, desperta um desejo do consumidor para, de fato, adquirir aquele produto também. Tá? Então, isso pode ser tanto negociado como um desconto, tá, na hora da negociação do selim, ou até mesmo feito um pagamento para compra daquele espaço ali, onde é feita uma bonificação em termos de produtos. Cada empresa utiliza a sua estratégia. E é curioso que às vezes a gente está aqui falando de grandes canais de vendas, mas um botequim é um canal de venda. E eu lembro que na época assim, que eu estava na indústria de consumo, tinha uma guerra, não era desses produtos, mas tinha uma guerra no botequim, que você entrava no botequim, aí tinha lá um pôster, né, um folheto na parede, da Elma Chips. Sim. Aí o cara da Coca-Cola chegava lá, arrancava o folheto, só tinha um espaço para dar visibilidade. Ele arrancava e colava da Coca-Cola. Aí chegava o da Souza Cruz, quando podia fazer merchan ali dentro, acho que ainda pode, colocava o merchan da Souza Cruz ali dentro. Sim. Ou seja, até um ponto de venda super simples, que é um botequim mesmo, ele também é um canal que tem que ser considerado para até fazer merchandising para poder escoar o produto, né? Também, perfeito, que é o chamado pequeno varejo, tá? Aquele bem pequeno varejo, onde mesmo esse pequeno varejo, ele tem também as 5 áreas-chave dentro do ponto de venda, áreas de primeiro impacto, área de vendas, né? Todas aquelas áreas ali que trazem realmente importância para aquele cliente que entrou no ponto de venda, tá? Então, essa é uma briga ferrenha, uma briga bem feroz, onde cada um quer buscar o seu melhor espaço para expor o seu produto, expor a sua marca, para despertar esse desejo de impulso pela compra do seu produto. A gente sempre estudou, enfim, eu cheguei a ser de marketing, fui gerente de produto, que a melhor exposição de uma marca no ponto de venda é uma embalagem bem feita. Sim. E aí, como é que é a relação de uma pessoa da área comercial que cuida de canal com as pessoas de marketing? Você costuma ser ouvido por eles, pelo menos nas experiências que você passou, ou isso às vezes não tem esse tipo de conversa? Muitas das vezes vem um determinado produto, tá? Mesmo que seja de merchandising, que quando a gente vai colocar esse produto no ponto de venda, a gente vê que não tem nada a ver aquele modelo de divulgação para aquele produto. Então, automaticamente, a gente volta essa informação para o setor de marketing, para que eles possam elaborar esse produto de acordo com aquela tipologia. Nos últimos tempos, normalmente, a área comercial está sendo um pouco mais ouvida, onde a gente, através de pesquisas internas, a gente já pega e já fala, olha, eu preciso de determinados materiais que se adequam a esse tipo de perfil. E aí sim, a área de marketing, eles começam a descrever e até mesmo a confeccionar, desenhar o modelo de acordo com cada perfil, cada categoria de cliente. Isso é assim, como eu passei por marketing por vendas, eu tinha muita facilidade de me relacionar com o povo de vendas. Mas eu escutava muito deles, isso me parece que ainda permanece, que ainda tem aquela guerra que eu acho que didaticamente isso não tinha que existir, os mauricinhos de marketing, os mais malucos de venda. Não, cara, você tem profissionais qualificados em todas as áreas. Agora, tem que falar, tem que ter sinergia, porque são as áreas que mais se correlacionam, né, do ponto de vista de trazer negócios. Perfeito. E aí, obviamente, quando você fala de canais de venda especificamente, se não tiver essa sinergia entre as áreas, não apenas a questão da área de marketing, a área comercial, mas a área financeira também, que muitas das vezes ela acaba impactando e impedindo, né, os a aprovação, de repente, de um crédito, tá? Ou até mesmo aumento de um crédito, aumento de um limite para um cliente em potencial, que vai ser um cliente formador de opinião daquela região ali. Então, todas essas demais áreas, sejam clientes externos ou clientes internos, precisam estar em perfeita sinergia. Tá, perfeito. Você considera, na sua visão, que o e-commerce também é um canal de vendas? Pô, sensacional. O e-commerce, então, Fabrício, nesse momento está tendo um boom, né? Então, as empresas, elas começaram, mesmo as empresas de varejo, elas começaram a trabalhar na questão do e-commerce. A gente teve algumas fases. A gente teve a questão do single channel, né? Onde realmente tinha lá aquele cara do espaço físico, depois as empresas passaram a trabalhar no multi-channel ou multicanal, onde as empresas começaram a trabalhar também com a questão do e-commerce. Só que o single channel e o multi-channel, o multicanal, eles não conversavam. Então, o cliente, muitas das vezes, eles iam dentro da loja, dentro da sua loja lá, ele olhava o preço no seu tablet ou mesmo no seu smartphone e usava o tempo do seu vendedor e comprava via internet.
Uhum. O vendedor apresentava o produto, mas ele comprava pela web, que era mais Pela web, barato. que era mais barato, né? Por quê? Porque justamente os canais não conversavam, né? Então, como não tinha sinergia entre os canais, automaticamente o cliente ele ia para aquilo que era mais fácil, mais cômodo e mais barato para ele. Porque no final das contas, nem todo mundo ainda é um adepto voraz do e-commerce. Tem pessoas que gostam de falar, gostam de ouvir, gostam de tocar, de ter uma experiência mais do toquezinho, né? E isso acaba, se você não tiver uma sinergia de preço, acaba impactando. Você tem que entender que o varejo vai ter uma margem menor. Sim. Agora, você não pode dizer para o consumidor que o seu produto no e-commerce ele é diferente da loja física, né? Exatamente. E essa palavra que você falou aí, uma palavrinha mágica que eu falo, que é a palavra experiência. Todos nós hoje, como consumidores, estamos muito mais voltados para uma melhor experiência que necessariamente para preço. Não que o preço não seja importante, mas quando você tem uma melhor experiência, você propaga isso muito bem e pesquisas mesmo apontam que quando o consumidor ele tem uma melhor experiência, ele se dispõe a pagar até 30% a mais, ou ele tem um volume de compra 30% maior do que se ele não tivesse uma boa experiência. E aí, pensando nisso, as empresas estão seguindo uma nova tendência, que é a tendência do omnichannel. Onde de fato deixa de ser multicanal e passa a ser omnichannel, onde todas as áreas elas se convergem, aí sim passa a ter uma sinergia muito maior, onde em resumo o cliente ele passa a ter a mesma condição de preço, prazo de pagamento e consequentemente também melhor experiência. Aí tem que aceitar que vai se ganhar menos dinheiro numa loja física, porque tem todo o custo operacional envolvido. É difícil conversar contigo e não perguntar sobre a experiência de Apple. Por quê? Porque são poucos produtos que vendem comportamento. Eu, quando era de marketing, eu tinha uma obsessão por marcas que vendem comportamento. Eu posso citar a Harley Davidson, porque as pessoas dizem que tem uma moto ou que tem uma Harley. A Harley criou um posicionamento de percepção de valor que poucas marcas conseguem ter no mundo. E eu acho que a Apple se enquadra numa delas também. Você tem um celular da Samsung, um celular da Motorola, ou um celular de uma outra marca, da LG, ou você tem um iPhone. Né? Então, como é que isso facilita muito fazer um trabalho com um canal de venda, porque o seu produto ele é diferenciado quando, por exemplo, na sua época de Ambev, que já tem algum tempo, você tinha outras cervejarias que também tinham preços competitivos e era mais commodity, né? Sim, sim. Isso tem diferença para você na sua experiência? Tem muita diferença porque, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, claro, a força da marca Apple, ela abre portas, né? Obviamente, as pessoas elas têm esse desejo de consumo, mas no outro lado, na outra ponta da mesa, as pessoas acham que é algo inacessível, né? Acham que é algo difícil, que é algo realmente que está um pouco distante do mundo deles. Tá? E aí que entra todo um trabalho de campo onde a gente precisa, de fato, primeiro, posicionar o produto, né, onde tem realmente de fato o melhor espaço, fazer com que esse produto ele seja atrativo para o consumidor pare de ter medo, ou não tenha medo de ir ali mexer e por aí. E a própria equipe de vendas daquele ponto comercial, ele também tem a coragem e tem a iniciativa de trazer a melhor experiência, tá? para o consumidor. Então o que você está me dizendo é que, pelo que eu estou entendendo aqui, você já passou por experiência das pessoas ficarem inibidas de comprar um produto que elas podem achar que é muito caro para o bolso dela, e até do vendedor ficar meio retraído de ofertar um determinado produto achando que aquela pessoa não pode comprar. Também, e além da questão de não poder comprar, de não saber mexer. Entendi. Entende? Então, assim, é uma experiência ótimo. diferente. Porque, na realidade, você não está vendendo um smartphone, você está vendendo um iPhone. Você não está vendendo um tablet, você está vendendo um iPad. Então, as pessoas elas falam assim, é um iPad, é um tablet, mas é um iPad. É um smartphone, sim, é um iPhone, mas é um smartphone. Então, o papel do vendedor, ele é trazer a experiência, fazer com que este consumidor se sinta dono daquele aparelho mesmo sem comprar, ou mesmo antes de comprar. Então, o trabalho todo do vendedor é trazer a melhor experiência, colocar o produto na mão do cliente, na mão desse consumidor ou na mão desse shopper, para que ele possa manusear, ele possa, sim, romper barreiras e entender que aquele produto é perfeitamente útil para ele, perfeitamente acessível e perfeitamente amigável para ele também. Porque eu lembro que lá atrás, os Macs, eles começaram, já não vou me recordar a data, talvez você tenha isso em mente, eles começaram a rodar com o sistema operacional do Windows. Porque
eles tinham um hardware muito potente, muito bom, mas as pessoas não tinham uma usabilidade tão boa porque tinham dificuldade de entender. Sim. Ao passo que com o iPhone eu acho que essa percepção ela é um pouquinho menor, não é? Ou é mesmo no mesmo nível? No mesmo nível. Assim, o Mac, na realidade, ele causa mais medo. Né? O Mac ele causa mais medo. Talvez até mesmo pelo seu valor agregado ser menos fácil, menos acessível à maior parte da população. O iPhone, hoje você tem outras marcas que também lançaram produtos com valor agregado alto, como Samsung e Motorola. Então, isso não fica tão evidente como a questão do Mac. Mas ainda assim, o iPhone, as pessoas não entendem por que o iPhone custa determinado valor. Se na cabeça delas, elas pegam, ligam, acessam o WhatsApp ou acessam redes sociais. E aí cabe a gente mostrar os demais benefícios, como características de segurança, características de atualização gratuita, a questão da menor depreciação do smartphone e diversas outras situações que fazem que a pessoa utilize no seu dia a dia. Até mesmo a parte de inclusão social, onde tem diversos aplicativos que atuam de forma diferente nas pessoas que têm essas necessidades especiais. Ah, perfeito. Maravilha. E para finalizar aqui, quais são as competências que você acredita que um profissional que queira trabalhar com canais de vendas, porque a área comercial é muito ampla e canais de vendas é só uma dessas sub-áreas dentro do departamento comercial, quais são as competências que um profissional de canais precisa ter para trabalhar? Primeira competência, ele precisa ter uma capacidade analítica muito boa. Tá? Quando eu falo capacidade analítica muito boa, não é aquele cara que vai ficar sentado atrás do computador só fazendo planilha. A capacidade analítica como um todo, sabendo exatamente aonde que ele está e aonde ele quer chegar. Tá? Definindo claramente aonde ele quer chegar, ou qual o objetivo que ele precisa alcançar, aí sim, ele vai determinar o seguinte, bom, quais os canais, olhando o meu produto é um produto de nicho? Esse meu produto é um produto popular? Esse meu produto ele atende a diversas classes sociais? Então, esse profissional tem que ter essa capacidade analítica. E além dessa capacidade analítica, ele precisa buscar uma capacidade de relacionamento, que ele precisa buscar esse relacionamento tanto internamente quanto externamente para poder ir em busca dos maiores parceiros para poder disponibilizar esse produto para o seu público-alvo ou para o seu público consumidor. Maravilha. Obrigado. Esse foi mais um Foco em Negócios. O tema de hoje é canais de vendas. Um abraço.